pessoal, bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Depois de tanto tempo, né, de tantas esperas, que eu falei pra vocês que eu ia postar os vídeos. O primeiro vídeo, na verdade, mas hoje, enfim, postei o primeiro vídeo do canal. E eu quero fazer algumas explicações, a primeiro momento, obviamente, primeiro me apresentar, falar qual é a função deste canal e para que ele vai servir e como que ele vai ajudar vocês, que é a parte mais importante disso tudo, não é mesmo? Então, no primeiro momento, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Thalia Reis, eu tenho 25 anos, eu sou professora de português, literatura, redação e gramática. Quando eu estava no ensino fundamental, eu já tinha um interesse por livros, já tinha um interesse por coisas que estivessem relacionadas ao mundo dos livros. Nunca pensei em outra possibilidade que não fosse essa. E desde quando eu me recordo de estar no ensino fundamental, eu lembro de conversar com os meus alunos, com os meus amigos, sobre ser exatamente esses pontos. Querer falar sobre livros, querer conversar sobre coisas que estivessem relacionadas a isso. Então eu lembro de, no ensino fundamental, eu já querer algo relacionado ao mundo da literatura, ao mundo da linguagem, das palavras e entre outras coisas. Tá, mas eu acredito que o que seja mais importante aqui, nesse primeiro momento, é vocês saberem qual é a minha trajetória profissional, que é o que vai contar no final das contas, né? A minha trajetória profissional, ela é um tanto quanto legal, porque eu já trabalhei em muitas escolas, digamos, porque eu tenho só 25 anos, já trabalhei em algumas escolas, já trabalhei em algumas escolas do estado, já trabalhei em algumas escolas particular também, e hoje eu trabalho em um curso preparatório militar, ou seja, eu dou aula para alunos, para jovens, pessoas mais velhas do que eu ou pessoas mais novas do que eu, e pessoas bem mais novas do que eu, no caso, ensino fundamental, ensino médio e pessoas que já estão no ensino superior, que querem ingressar, ter a carreira militar. Então, eu foco em provas como, por exemplo, o ESA, SPSEX, CFO, que é a prova principal que tem aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão, eu sou de São Luís do Maranhão. Então, eu dou aula para esses pontos específicos. Lá nessa escola que eu trabalho, nesse curso que eu trabalho, eu dou aula de gramática, literatura e redação. Essas são as minhas 3 disciplinas. E também é importante falar para vocês o que vocês vão encontrar por aqui, né? Quais são as coisas que eu vou falar por aqui, quais são as coisas que vocês vão depositar o tempo de vocês para me ver falando, se são coisas que realmente vocês querem saber mais, se são coisas que são do interesse de vocês. E se vocês forem olhar lá no banner daqui do canal, vocês vão ver que lá tem sobre, que eu vou falar sobre sintaxe, sobre literatura, sobre linguagem, sobre educação, sobre gramática e entre outros assuntos. Todos esses assuntos estarão aqui, serão falados neste canal. No entanto, nesses primeiros meses, nos 4 primeiros meses, eu quero falar unicamente sobre gramática, tá? Mesmo que tenham muitos professores por aí falando sobre gramática ou ainda ensinando gramática, mas a minha visão sobre essas coisas são totalmente diferentes. Eu acredito que, por mais que tenham uma imensidão de pessoas falando sobre esse assunto, mas sempre tem alguém que vai trazer uma visão diferente sobre determinado conteúdo que você já sabe, mas que alguém vai te trazer uma visão diferente e pode ser que você aprenda uma outra coisa. Então, nos primeiros meses, a gente vai focar mesmo nessa questão de gramática, porque é uma coisa que eu quero focar muito, bastante, para poder ajudar os meus alunos. Porque talvez eu não tenha falado para vocês, mas o intuito principal deste canal foi justamente esse, ajudar os alunos que ficavam me pedindo ajuda fora da instituição, mas que eu não tinha tempo para atender a todos. Então, eu decidi criar o canal justamente para ajudá-los. Nesse sentido, vocês não terão somente aulas de gramática. Eu também quero falar muito sobre literatura, porque eu gosto muito de literatura. Então, eu pretendo dar aulas de literatura, falar um pouco sobre linguística, as pessoas que querem saber mais sobre linguística, ou as pessoas que não sabem, ou ainda para os estudantes de letras que provavelmente vão ingressar em alguma universidade, em algum curso de letras e não vão encontrar, ou vão encontrar, glória a Deus, um canal falando sobre linguística, falando sobre o que é essa disciplina, trazendo autores que, de certa forma, será de grande valia para vocês. Então, nesse sentido, aqui vocês terão vários assuntos sobre isso. Também vou falar muito sobre educação, porque eu tenho coisas muito sérias para falar sobre isso. Talvez eu seja descomungada
essa palavra estranha, mas para esse contexto, acho que coube em outro sentido, mas acho que vocês entenderam. Descomungada daqui, né, por ter essas visões, mas isso são conversas para mais pra frente, quando a gente já tiver uma relação mais madura dentro desse canal. Um outro ponto importante também é que eu quero falar sobre linguagem. E a perspectiva que eu quero falar da linguagem não é uma perspectiva básica, é uma perspectiva mais voltada para a questão da biologia, tá? Então, mais ou menos esses pontos que eu quero falar para vocês dentro deste bendito canal. E como eu sou uma pessoa serelepe, eu já tenho algo para falar para vocês que vai ter aqui durante os próximos meses. Já estava, obviamente, programado por mim, desde antes da ideia do canal, falar alguma coisa sobre uma prova que tá vindo por aí, que é a prova para fuzileiro naval. A prova para fuzileiro naval, ela vai acontecer em março, tá? Desculpa, março não, em abril. Abril? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio, abril, esqueci. Enfim, não, em maio, exatamente, é em maio. A prova vai acontecer em maio e eu pretendo trazer alguns conteúdos de gramática focando nessa prova. Obviamente que todo o conteúdo, mesmo que seja focando em uma outra prova, mas você sempre acaba aprendendo alguma coisa, porque o conteúdo em si, a parte massiva, não muda. Só vai mudar a forma de aplicação, que é o que eu vou fazer. Então, nesse sentido, nos primeiros meses a gente vai ter essas aulas focadas mais na prova fuzileiro naval. Eu vou trazer a leitura do edital, vou trazer as informações para vocês sobre como vai ser a prova e seguir aquela a ordem certinha mesmo que tá lá no edital para vocês poderem ter o acompanhamento das aulas. E, no mais, é isso. Gente, estou muito feliz de estar iniciando isso, porque eu já adiei muito esses dias de gravar, tá? Já adiei bastante esse primeiro vídeo. Óbvio que esse primeiro vídeo não tá perfeito, tá? Vai melhorar muito. Como vocês estão vendo, o cenário vai mudar, tá? A forma de falar também vai mudar. As aplicações vão mudar. Então, isso aqui é só um primeiro vídeo. É um vídeo experimental. É um vídeo de apresentação. Então, tem muitas coisas que vão vir por aí. Mas, no primeiro momento, eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui, que me ouviram e que vão estar aqui comigo até por um bom tempo, creio eu. E é isso. Um beijo. Até mais.